E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa aula de hoje. Bom, a nossa aula de hoje vai falar sobre refração da luz, que é um fenômeno também relacionado à luz, certo? Que dá continuidade ao que a gente estava vendo, os espelhos planos e esféricos, beleza? Bom, a refração. A refração da luz é uma alteração da velocidade de propagação. Além disso, a luz pode sofrer um desvio na sua trajetória, se sua incidência não for normal. O fenômeno da refração é acompanhado também por reflexão e absorção parcial da luz. Bom, então aqui está a nossa imagem. O que a gente pode ver? Bom, ela vai acontecer, né, que tem dois meios. Vamos supor que esse aqui seja o ar, né, o branco, e esse aqui mais em azul, né, a água, certo? E aqui tem a superfície. Essa superfície aqui imaginária, né, que é a superfície que atravessa divide o ar e a água, beleza? Então, o raio de luz está vindo, né, nessa direção, e essa aqui é normal, certo? A normal é sempre perpendicular ao plano onde ele incidiu. Se ele incidiu aqui, é normal perpendicular ao plano, beleza? Então, o que vocês podem ver, a trajetória era para continuar aqui, né, reto, se fosse o mesmo plano, mas não acontece isso, acontece esse fenômeno de refração, quando a luz ela vai atravessar de um meio para o outro e vai mudar a velocidade de propagação desse meu raio de luz, certo? Mudou a velocidade, alterou a velocidade, ele ficou mais próximo da normal, né? Mas pode ficar mais afastado, ou mais perto, dependendo do, do meio que a gente está estudando, beleza? Então, basicamente, o fenômeno de refração é esse. E como é falado aqui, né, vai ter reflexão, né? Esse raio é um incidente, vai ter o refletido aqui. E pode ter um pouco de absorção também, que a gente não vê tanto, mas acontece parcialmente. Beleza? Bom, a velocidade da luz no vácuo C é 300 km por segundo. 300 mil km por segundo. Que é a velocidade máxima alcançada pela luz. Então, essa é a velocidade máxima alcançada pela luz. Ou qualquer reação, né? Por exemplo, não necessariamente só a luz monocromática branca, mas as outras também. A vermelha, verde, amarela, etc. Portanto, em qualquer outro meio, a velocidade da luz será menor. Então, se a gente considerar, né, como é a alteração da propagação, alteração da velocidade de propagação, essa aqui é a velocidade máxima que a luz pode atingir. Como o nosso, nesse agora estudos que a gente vai ver, vai ser relacionado a, por exemplo, a gente vai estudar a propagação da luz no ar, na água ou em algum outro objeto, então a velocidade tem que ser menor do que no vácuo, beleza? Então, essa aqui já é a margem de máxima velocidade que os nossos exercícios terão, beleza? Assim, a mudança de meio implica numa mudança de velocidade. Isso ocorre devido à mudança da densidade do meio. Então, em relação à densidade do meio. O ar tem uma densidade, né? A água tem outra. Vamos supor, o vidro tem outra. A sílica tem outra, etc. Beleza, galera? Então, aí é a refração. Bom, a gente a gente fala, né? Na verdade, que meio tem um índice de refração absoluto, né? Que é o índice de refração absoluto do meio. É denominado pela letra N, N minúsculo, beleza? Que é de refringência. É a relação, né? O N, esse N, a refringência que a gente fala, é a relação entre a velocidade da luz no vácuo, então é o Czão, e a velocidade da luz em um determinado meio, V. Beleza? Então, o N, que é para descobrir qual que é o índice de refração absoluto, ou a refringência, é a velocidade da luz no vácuo, a gente sabe, né, que é por volta de aproximado 3,10 a oitava metros por segundo, e a velocidade no meio, beleza? E uma informação muito importante, a gente considera sempre padrão o do ar, em relação ao do ar. Que o ar, o índice de refração é próximo de 1, beleza? Aqui eu coloquei uma outra tabelinha para a gente ver substâncias diferentes, como a água, esse valor aqui, o álcool, a acetona, a querosene, etc. Esses valores também, lembra como eu falei lá sobre comprimento de onda, sobre frequência, não precisa guardar. Eles geralmente são dados nos exercícios. Eu sugiro vocês, se vocês puderem guardar o do ar e o da água também seria bom. Mas esses dois aqui são os mais utilizados. Beleza, galera? Bora lá. Bom, índice de refração relativo. O índice de refração do meio 2 em relação ao meio 1. Bom, então agora a gente vai estudar o quê? Vamos supor,
O raio de luz está vindo dessa direção, certo? Então ele vai incidir sobre essa superfície. E a gente vai estudar o índice de refração desse meio aqui agora, né? Em relação a esse meio 1. Por isso que está aqui N de 2,1. Beleza? Então, como é a relação, né? A relação de 1 sobre 2, então a gente pega N2 dividido por N1. Beleza? Qual que é a fórmula do N? Então, é a C dividido por V2. E o N1 é C dividido por V1. Fazendo as devidas multiplicações, a gente chega aqui V1 igual a V2. Então, essa fórmula é muito comum e vai ajudar em muitos exercícios. Por exemplo, quando eu tenho dois índices de refração, o exercício me deu o N1 e me deu o N2. E me deu a velocidade de propagação no N1. Eu consigo achar a velocidade no meio 2. Por quê? Se eu tenho o N2 dividido por N1, ele vai ser igual a V1 dividido por V2. Beleza? Então, se o índice aqui, segundo, está em cima e o primeiro está embaixo, a velocidade vai mudar. A velocidade de 1 vai estar em cima e a velocidade de 2 vai estar embaixo, beleza? Essa aqui é uma forma muito importante sobre a relação entre índices de refração, beleza? Porque basicamente o que a gente vai ver? O exercício é pedir para a gente achar ou o índice de refração ou a velocidade, beleza? E falar, às vezes ele dá uma tabelinha e fala assim, qual índice de refração está mais próximo? Que material que é? Entendeu? Então, tudo é possível, beleza? Bom, a refração da luz pode ser acompanhada ou não de um desvio da sua trajetória, dependendo do ângulo de incidência. Isso aqui já foi falado, né? Então, vamos ver essa figura aqui. Primeiramente, a gente tem o raio de incidência, certo? Ele vai estar incidindo em uma superfície que a gente considerou o ar, né? A N1. E aqui meio que um aquário com água, a N2, beleza? Então, o raio vai incidir com um determinado ângulo de incidência I, uma determinada velocidade V1. Se tiver um desvio, né? No caso aqui o ângulo é o desvio, a gente vai ter uma refração, né? Com outro desvio, né, com outro ângulo R, que chamamos de raio refratado, com uma velocidade V2. Porém, se o raio incidir perpendicularmente à superfície, ele vai passar perpendicularmente, lembra do normal? Ele é como se o raio estivesse sim, perpendicularmente à superfície normal. Então, se ele atingir assim, perpendicularmente qualquer superfície, ele vai passar da mesma trajetória, perpendicularmente. Beleza, galera? Não vai sofrer desvio nessa situação. Então, essas aqui são as situações que podem ocorrer. Não necessariamente a gente também vai estudar, por exemplo, como que acontece se o raio sair da água e for para o ar? Calma, galera. A gente vai estudar isso. Fiquem tranquilos. E aqui eu coloquei um pouco da luz monocromática e a policromática. Luz monocromática, que é de uma a cor só, né? O vermelho, o amarelo, o verde. E a policromática, que é a junção de todas, né? Vamos supor a luz branca, que é a solar, certo? Como eu falei, essas são as variações que a gente tem, né, no nosso espectro, desde o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, violeta, onde o vermelho tem uma maior frequência e o violeta com uma menor frequência. Vamos fazer isso para uma relação gráfica, certo? Bom, eu posso relacionar a cor da minha luz com a velocidade dela, beleza? Então, no vácuo, todas vão ter a mesma velocidade. Ó. Por que uma retinha? Porque todos vão ter a mesma velocidade. Ó, no eixo X, esse aqui, está falando da frequência, perfeito? Então, aqui está a frequência de cada luz, certo? Do vermelho até o anil, etc. Violeta. E aqui a velocidade vai estar constante porque vai estar no vácuo. Em meio material, o que vai acontecer? A velocidade ela vai diminuindo em relação à frequência. Por exemplo, ela é inversamente proporcional. Por quê? O violeta ele tem uma frequência maior, mas a velocidade dele é menor. Enquanto o vermelho ele tem uma frequência menor, mas a velocidade dele em relação ao meio material qualquer é maior. Beleza? Da mesma forma que eu posso relacionar a cor e o índice de refração absoluto, certo? No vácuo, aqui todas as cores vão ter 1, e em meio material elas vão aumentando, né? Quanto maior for a frequência, maior vai ser o índice de refração.
beleza? Que é ao contrário da velocidade. Eu posso relacionar também com a velocidade, certo? Vamos supor se no V1, certo? O V1, ele tem, o V1 não, o violeta ele tem uma determinada frequência bem alta, certo? E o exercício pede para a gente achar a velocidade e o índice de refração, perfeito? Como ele vai ter uma frequência alta, a velocidade dele vai ser baixa e o índice de refração vai ser, no material, né, no meio, vai ser alto, beleza? Então, tem que ver em relação a isso, relação inversamente proporcional. Quanto uma é menor, a outra é maior. E aqui só tem uma tabelinha, né, com os índices de refração dele em algum meio material. Como eu falei, o vermelho ele por volta de 1,513, aí vai aumentando 1,514 e aí o violeta é 1,532. Então quer dizer que ele é o maior de todos, um índice de refração maior. Beleza? Bora lá. Bom, então, como todas as partes da física, vai ter algumas leis que vão reger esse fenômeno de refração, beleza? A primeira lei é essa aqui que a gente vai demonstrar agora. O raio incidente, o RI, a normal, o N, e o raio refratado são coplanares. O que significa coplanar? Significa que eles vão estar no mesmo plano, certo? Aqui está, né, uma figurinha onde tem o raio incidente e o raio refratado, certo? Aqui não tem, aí é normal representado. Eles estão no mesmo plano, né? Esse plano A aqui, alfa, né? Perdão, como vocês podem ver. Ah, mas professor, eles não vão passar de um meio para o outro, como o senhor falou? Sim, eles vão passar de um meio para o outro, como eu falei. Mas, teoricamente, eles vão estar num meio em comum, ou seja, coplanares, certo? Como eu acabei de dizer, perfeito? Bom, nessa figura aqui do lado, o que a gente pode ver? Esse aqui é um experimento de laboratório, certo? E aqui está uma luz, né, uma lanterna, talvez, e ela está incidindo sobre um determinado ângulo, certo? Vamos considerar esse eixo zero aqui a nossa normal, perfeito? Como vocês podem ver, ó, ele está incidindo, a luz está passando por um determinado ângulo. Aqui está como se fosse alguma coisa em cima, né, para separar para outro meio. E tá vendo aqui o raio bem, dá para ver bem, né, um pouquinho dele sendo refratado. E aqui o raio refletido, certo? Que a gente viu nas nossas aulas anteriores, né? E esse aqui está bem mais fraquinho, né? Mas dá para ver aqui um pouquinho. Ele vai estar, né, no mesmo, os três, né, aqui, junto com a normal 4, vão estar no mesmo plano. Entendeu? Esse plano aqui que a gente está considerando que é o mesmo que esse aqui. Só peguei essa aqui que é uma imagem, né, ilustrativa, essa aqui é uma imagem mais real, né, de um experimento. Perfeito? Então, basicamente é isso. Ó. Vocês podem ver, ó, incidiu no 60, ó, tá vendo? Ó, o 60 lá, passou perfeitinho aqui, deu refletido, certo? Aqui já não, senão ele passaria aqui no 60, certo? Mas, ó, passou aqui por volta do 30, entre 30 e 60. Então, ele sofreu refração, beleza? Isso aqui é muito legal, a gente aprende no laboratório aqui da nossa universidade. E a segunda lei é a lei de Snell-Descartes, tanto faz. Eu não sei também como se pronuncia. E ela fala o seguinte: o raio, né, é incidente, da mesma forma ele vai incidir com um determinado ângulo e vai refratar, né, quando eu vou passando de um meio para o outro. E eu posso saber qual vai ser esse meu ângulo, certo? Através dessa equação aqui. Eu não vou agora fazer demonstração nenhuma, mas essa aqui é a lei de Snell-Descartes, perfeito? Ela fala o seguinte, que o índice de refração do meio 1, que é esse aqui, multiplicado pelo seno desse ângulo de incidência aí, vai ser igual o índice de refração do meu N2 vezes o seno do meu R, que é o ângulo de refração, beleza? Fazendo isso de outra forma, eu posso relacionar o índice de refração de N2 com N1, né? Que eu pego esse N2, passo N1 dividindo aqui embaixo. O que vai acontecer? Vai ficar o seno de I, o seno de R vai passar aqui de baixo. E eu posso relacionar também com a velocidade, lembra? Relação ao contrário.
Então, o V1 vai ficar em cima e o V2 vai ficar embaixo. Então, essa expressão aqui com 3 igualdades vai ser também muito importante e usada no exercício. Porque às vezes a gente vai dar a velocidade e não dá o índice de refração, certo? Ou ele dá a velocidade, dá alguns ângulos, pede para a gente achar a relação e pede para a gente achar o índice de refração também. Então, tudo é possível. Beleza, galera? Mas essas três formas aqui, essas três igualdades, elas vão estar presentes. E, principalmente, a lei de Snell, ela vai cair muitos exercícios relacionados à refração. Pode confiar em mim, beleza? Bom, observação número 1. Aqui a gente tem duas observações a serem feitas sobre essa lei. A luz, ao passar de um meio menos refringente para um mais, aproxima-se do normal. Opa, professor, aí já começou a meio complicar, né? Bom, gente, quando a gente vai falar sobre falando sobre refração, essa palavrinha aqui é muito comum. Refringente. Menos refringente ou mais refringente. O que significa isso? Quando um meio é menos refringente que o outro, significa que o N dele, vamos supor, é menor do que o N de um outro meio, certo? Como aqui o meu raio de luz está passando do ar para a água, o índice de refração da água ele é maior que o ar, lembra que o ar é 1? Então a água vai ser menor, lembra naquela era 1,3333? Então ela é maior do que o ar, certo? O meu NB ele é maior do que o meu NA, perfeito? Então, o que isso significa? Se ele passar de um meio menos refringente, que no caso é o nosso ar, para um mais, no caso que é o nosso B, que é a água aqui, o raio de luz vai se aproximar da normal. Como vocês podem ver, ele vai incidir com um determinado ângulo I. Ele aproximou da normal, ou seja, o ângulo entre a normal e meu raio de luz, aqui refratado, vai ser um ângulo menor, um R menor, perfeito? Devido ao índice de refração do meu meio B ser maior em relação a meu NA, beleza? E ele vai se aproximar do normal, por isso que o I ele vai ser maior do que o R, beleza? Mas também, da mesma forma, né, aqui eu esqueci de colocar a observação 2, mas é a observação 2. Pode acontecer, né, ao contrário. A luz vai passar de um meio mais refringente para um meio menos refringente, certo? Vamos considerar esses outros dois meios aqui, né? Não vamos falar que é ar, que é água. Mas, agora, o que está acontecendo? O meu NA é maior do que o meu NB, certo? Se meu NA é maior que o meu NB, o índice é que tem o raio de luz incidindo, certo? Com um determinado ângulo. Como o NB é menor do que o meu NA, o que vai acontecer? O raio vai se afastar do normal. E esse ângulo entre a reta normal e meu raio refratado vai ser maior, esse ângulo R aqui, certo? Por isso que é ao contrário do primeiro caso, né? Porque no primeiro caso que o NA, ele era menor do que o meu NB. Então, menor, ele vai aproximar. Se o meu meio que o raio incidiu maior, o índice de refração for maior em relação ao meio que ele está indo, né, que é o NB, o raio vai se afastar do normal. Isso aqui é até boa teoria, mas vai ajudar muito na resolução de exercícios, porque ótica é muito visual. Você tem que fazer o desenho para entender, certo? Não adianta nada você falar assim, vamos ver qual que vai ser o ângulo desse para esse. Mas eu não sei se um tem que ser maior ou menor, certo? Por exemplo, você vai fazer a conta, o meu NA meu NA é maior que o meu NB. Só que o seu ângulo de refração deu menor do que o ângulo de incidência. Então você errou, certo? Se você fizesse o desenho, você já ia falar, putz, poxa, esse aqui é maior, esse aqui é menor. Beleza? Então vai ajudar bastante fazer o desenho. Nem que seja um rabisco, não precisa ser perfeito assim não, mas só uma ilustração bem rápida para ajudar. Isso aqui é muito importante. E vamos fazer um exemplo, né, para vocês verem. Bom, então tá aqui. Um raio de luz luminoso forma um ângulo igual a 30 graus e 45 graus com a superfície que separa o vácuo de um meio X qualquer. Mostra a figura. Então aqui está o nosso vácuo, aqui está o meio X qualquer. Determine o índice de refração do meio X e a velocidade da luz neste caso. Então ele deu que a velocidade da luz é 3/10 à oitava. Então o que está acontecendo? Tem um ângulo aqui de 30
um ângulo aqui de 45. Aqui, esse ângulo é em relação à superfície. Tá vendo que não é em relação normal? Certo? O normal, teoricamente, tinha que estar aqui, certo? O que a gente vai fazer? Como aqui a normal tem que formar 90 graus com o eixo, então qual vai ser o ângulo? Vai ser 90 menos 30, ou seja, 60. E esse outro ângulo aqui? Vai ser 90 menos 45, que é 45 também. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Vamos aplicar a lei de Snell, como eu falei que ela é muito presente para a gente achar. Beleza? A gente vai achar o quê? O índice de refração do meu meio x, certo? Porque do vácuo a gente sabe que é 1. Agora do meio de refração do meio x a gente não sabe. Então vamos determinar. Fazendo isso, a gente aplica a lei de Snell. O N1 é 1, seno de 60, porque o raio incidente é 60. N2 que a gente não sabe, seno de 45 é aqui nesse ângulo, outro ângulo aqui, né? Que é 90 menos 45. Então, aplicando aqui, né? Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, seno de 45 raiz de 2 sobre 2. Fazendo essa resolução, a gente chega aqui, o N2 ele é aproximadamente 1,21, beleza? Ah, mas eu quero achar a velocidade. O que a gente faz? Aplica a fórmula do índice de refração. O índice de refração é o Czinho dividido por V2, porque V2 é a velocidade do meu meio, 2, beleza? O N2 a gente tem 1,21. O C, o exercício deu pra gente, que é 3 vezes a oitava. O que a gente vai fazer? Passa o V2 multiplicando o 1,21 e deixa ele aqui agora em evidência e pega esse 3 vezes 10 a oitava e divide por 1,21, porque aqui, ó, ele vai multiplicar em cruz. Então, esse veio para cima e esse veio para baixo no lugar desse. Beleza? Então, fazendo essa divisão, a gente chega que a velocidade da luz nesse meio aqui, x aqui, ele é 2,48 vezes 10 a oitava metros por segundo. Beleza, galera? Então, basicamente, os exercícios que a gente vai ver vai ser desse tipo aqui. Claro que isso aqui é o mais fácil, pode complicar tendo vários meios aqui, mas a ideia é essa, beleza? Bom, refringência, né? É a essência do ar que o meio oferece na passagem da luz. Né? Aqui é só um resuminho do que a gente acabou de ver. Então, no meio mais refringente, né? Ou seja, um índice de refração maior, o meio vai ter o quê? Uma densidade maior, uma menor velocidade e um menor comprimento de onda, já que vai ser uma maior frequência. Lembra, o comprimento de onda também é contrário à frequência. E no meio menos refringente, ou seja, num N menor, a gente denomina negativo, e o outro maior positivo. Essa é a nomenclatura utilizada, não precisa escrever N maior ou N menor, você coloca assim, positivo ou negativo. Então, no meio menos refringente vai ser uma menor densidade, vai ter uma maior velocidade, o raio de luz, e um maior comprimento de onda. Beleza? E aqui são os casos que a gente tem. O primeiro, né? Quando o raio incidente o raio vai incidir em um determinado ângulo. Né? Aqui, como vocês podem ver, o N1 ele é menor do que o meu N2, por quê? Esse está negativo e esse está positivo. Quando isso acontece, que tem? O raio vai se aproximar da normal. Então, o meu raio refratado vai se aproximar, né? O ângulo, esse ângulo aqui, certo? Vai diminuir, no caso. Ao contrário, né? Quando o raio incidente ele vai incidir em um determinado meio que ele é menos refringente, ou seja, negativo, do mais para o menos, o raio vai se afastar do normal, ou seja, o ângulo vai aumentar, o ângulo de refração vai aumentar, perfeito? E fora esses dois casos, a gente tem, né, aquele caso que a gente já viu. Se o meu raio incidir sobre um ângulo zero, né, em relação ao normal, que a gente fala ângulo zero, que é bem perpendicular. Tanto faz se vai ser um meio refringente mais por menos ou menos por mais, o raio vai passar com um ângulo de refração de zero. Ou seja, nesse caso, não vai ter desvio. Beleza? Então, essas três possibilidades que a gente tem. Bom, galera, agora eu coloquei aqui uns fenômenos que estão ligados ao fenômeno de refração, certo? Por exemplo, o prisma, certo? A luz ele vai incidir sobre esse meu prisma e o prisma é um meio diferente, certo? Vamos falar, pode igualar com vidro, né? Uma luz vai incidir sobre ele.
Vocês podem ver, a luz ela vai ter um espalhamento, certo? Vai espalhar sobre várias outras cores, que são as cores do nosso arco-íris. Esse é o fenômeno que também acontece devido à refração. Também é a mesma coisa com o arco-íris, certo? Vamos por aqui que tá a luz, né, vindo, atravessando a gotícula de água, e a gotícula de água vai fazer com que aconteça a mesma coisa aqui com o prisma, perfeito? Tá passando as cores que são as cores do arco-íris, perfeito? E uma outra coisa também legal que a gente pode ver, que é a posição aparente, né? Porque às vezes quando a gente está, por exemplo, em um aquário, ou em um rio, a gente quer pegar determinada coisa, a gente olha por cima e vê, poxa, mas eu achei que o negócio estava aqui, ele está um pouco mais para lá, ou está um pouco mais para cá, dependendo, né? Devido a essa posição aparente. Por quê? Por exemplo, aqui a gente tem o quê? Várias as camadas atmosféricas, certo? Então aqui tem se eu quero, por exemplo, a estrela, né? Essa aqui é a estrela que a gente real, certo? Essa é a estrela real. Vai ser um raio de luz dela, né, para iluminar até a gente conseguir ver, né, até chegar nos nossos olhos. Esse raio vai vir e devido às camadas que tem aqui na atmosfera, ele vai sofrer o fenômeno, né, de refração, certo? E a gente vai enxergar o serzinho, vamos supor que o ser está aqui. Ele vai enxergar, se a gente atravessar reto, a estrela vai estar aqui, certo? A imagem que vai ser mostrada para a gente, ela vai estar aqui. Porém, a posição real ela é aqui, certo? Essa aqui a gente chama posição aparente. Da mesma forma, essa piscina aqui, a gente pode falar, poxa, a piscina é rasa, né? Mas na hora que entra, nossa, só fundo, nem dá pé. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu comigo também. A gente pode ver, né, colocar um lápis, isso aqui é muito comum para fazer na casa de vocês, é colocar um lápis dentro de um copo, colocar numa bacia. Esse fenômeno aqui do Sol, devido a essas cores mais vermelho, né, também devido ao fenômeno de refração. Beleza? Aqui também acontece aqui, ó, no Sol. Né? O Sol está na posição aparente dele, é o que a gente enxerga. Mas na realidade ele já está aqui. Beleza? Então, é um fenômeno devido à refração da luz. Bem legal, por sinal. Eu particularmente acho interessantíssimo esse fenômeno. Bom, mudando agora um pouco de assunto, né? Vamos falar sobre dióptro plano. Então, o dióptro ele é um sistema constituído de dois meios transparentes de diferentes refringências que fazem fronteira plana. Então, vamos falar que o dióptro é como se fosse essa separação entre os dois meios, né? Aqui a água e o ar e a água, nesse caso. E a gente vai ver duas situações, ou seja, primeiro se o observador estiver fora da água e se o observador estiver dentro da água, beleza? A situação 1, o objeto no meio mais refringente, né, o objeto aqui, nesse aqui no mais refringente que a água, e o observador no meio menos refringente, ou seja, o ar, ele vai estar fora da água no nosso observador. E o observador vai querer ver esse objeto, então o raio de luz vai ter que sair desse objeto, certo? Aqui está uma imagem melhor. O que está acontecendo? Ó? É a distância, né, entre a nossa superfície até o nosso objeto, certo? Esse é a distância real que o nosso objeto vai ter. Porém, o nosso observador ele vai ver a imagem aqui. Porque, ó, podem ver, vai sofrer o fenômeno de refração. Só que a gente pega esse raio de luz que chegou no olho dele e traça retinho, né? Como se não tivesse desvio nenhum. E a gente vê essa imagem aqui, que é a nossa posição aparente do nosso objeto, certo? Ele vai ter uma outra distância que a gente chama de linha e um determinado ângulo de refração, R, que vai ser o mesmo que esse ângulo aqui. E esse também é o ângulo de incidência que eu expliquei isso na nossa aula de exercício, né? Que aqui a gente tem o Z, zorro, né? Que a gente vai ver, isso a gente vê em matemática, né? O professor de matemática, a professora vai ensinar para vocês, certo? É uma macete que quando a gente tem, tipo, superfícies paralelas, né? Aqui tá normal paralelo com isso daqui, esse ângulo aqui vai ser igual a esse, e esse aqui também vai ser igual ao outro aqui, beleza? Então, eu vou explicar isso melhor do que eu estou explicando, certo? E esse aqui também vai ser igual a esse daqui, devido a que está uma normal, e aqui está a mesma linha para ambos, beleza? Então, aqui vai ser essa forma que a gente vai
né? Porque o exercício vai falar pra gente, qual vai ser a posição da imagem aparente, o índice de refração, a posição do nosso objeto real. Então, a gente vai utilizar essa fórmula aqui, certo? O P', né, que é a distância entre o dióptro e a nossa imagem, o P', vai ser igual o índice de refração do observador, que no caso é o de fora, né? Ele está observando, sobre o do objeto, no caso aqui nosso é a água, certo? Multiplicado essa divisão por P, que é a distância do dióptro nosso até o nosso objeto real, beleza? Essa aqui, a primeira situação foi para o quê? Quando o observador está fora da água, beleza? Vai acontecer isso daqui. Mas e agora se o nosso observador estiver dentro da água, nesse menininho aqui, ele está observando o pássaro lá fora? Ou essa situação aqui análoga à outra, certo? Então, agora o que vai acontecer? O objeto vai estar no meio menos refringente e o observador no mais refringente, certo? Então, o raio de luz vai sair do nosso objeto aqui, né, do nosso passarinho, vamos supor que ele está aqui, vai sair, vai sofrer o fenômeno de refração e a gente vai colocar, né, esse tracejado que simboliza que não existe esse raio, certo? Mas a gente prolonga esse raio para lá para achar a posição do nosso P', certo? Que não é a nossa posição que a gente enxerga a ave. A gente vai enxergar a ave mais para cima da onde ela vai estar, certo? Por isso que às vezes a gente está, por exemplo, está em cima da água, certo? E a gente vê o peixe, vamos voltar para a imagem anterior. A gente vai ver o peixe, o peixe vai estar aqui, só que a gente vai enxergar ele aqui. Vai achar que ele vai estar mais próximo da gente do que ele realmente está. Mas não, ele vai estar mais no fundo. Beleza? E a mesma coisa na ave. Se a gente vai estar no fundo da piscina, olha para cima, ou no fundo de um lago, tanto faz que dê para enxergar, olhou para cima, aqui no caso o pássaro, ele vai estar mais, a gente vai enxergar ele acima do que ele realmente vai estar. E, para a alegria de todos nós, a forma utilizada vai ser a mesma, certo? Vai ter a relação do nosso P', que é a distância entre o dióptro até a nossa imagem, certo? E do observador, certo? Aqui é o N do observador, que no caso aqui agora vai mudar, né? Que é o meio mais refringente, sobre o N do nosso objeto, que é aqui de estudo que no caso é nossa ave aqui, e P vai ser a posição do nosso objeto, certo? Que nem aqui, da nossa imagem. Só que aqui com uma leve diferença, certo? O que aconteceu nessa diferença? Bom, primeiro, o P, nesse caso aqui, ele é a distância do dióptro, certo? Até nosso ponto P', que é o objeto. Perfeito? Esse aqui é o nosso P. Agora, o nosso P de P' vai ser a distância do dióptro até o quê? A nossa imagem. Perfeito? Então, vai ter essa diferença entre relação aos dois. Agora, vamos analisar na situação 2. A situação 2, olha para vocês verem. O que está acontecendo diferente? Bom, o que aconteceu é que agora o nosso P' vai ser o quê? Vai ser a distância entre a nossa dióptro até a nossa imagem. Perfeito? Essa aqui é a imagem. O prolongamento é com a imagem. E o nosso P é a posição do objeto. Perdão. A posição do objeto em relação ao nosso dióptro. Certo? E o N do observador agora vai ser a água. O N do objeto vai ser o ar. Certo? Então, o que vai mudar? A nomenclatura. O P' e o P. Nessa primeira fórmula aqui, cuidado. O P' é a distância do dióptro até a imagem e o P, dióptro até o objeto. E ao contrário, o P' é a distância do nosso dióptro até a nossa imagem e o P é a distância do dióptro até o objeto. Beleza, galera? Tem uma inversãozinha de P e P' que pode dar uma confusão, mas é a mesma coisa. Beleza? Não é a mesma coisa, mas tipo, o significado é o mesmo. A nomenclatura é diferente para cada um. Beleza? Então, tome cuidado com isso.
Você pode chamar de P1, P2, P da imagem, P do objeto, PI, PO, tanto faz. Vai dar na mesma, beleza? E aqui eu coloquei alguns exemplos de dióptros, né? Que a gente geralmente está vendo agora a ar e água. Mas vai ter exercícios, né, em relação a ar e o vidro, ar e o diamante. Vocês podem ver que esse aqui é um pouco mais complicado, né? Porque, e geralmente, né, eu vou falar para vocês que alguns vestibulares gostam muito de utilizar esse tipo aqui, porque o raio de luz pode vir aqui, vai bater aqui, vai bater aqui, bater aqui, bater aqui, bater aqui, bater aqui. São vários cantos, né, que podem ser utilizados e podem dificultar um pouco o exercício, mas nada que não dê para resolver. Todo mundo é capaz aqui e eu acredito em vocês. Beleza, gente? Então, não se assustem. Esse daqui é só uns exemplos de dióptros planos que a gente tem. Boa. Bom, pessoal, mas vocês podem estar pensando, mas pode ser qualquer ângulo de incidência, né, que eu possa incidir sobre uma determinada superfície que ele vai sofrer o fenômeno de refração. Bom, não é assim. Vamos ver aqui. A gente tem um ângulo de incidência limite, que a gente, em vez de chamar de I, vai ser L, né? A imagem aqui ficou meio ruim, peço até desculpas, né? Aqui é I igual a L, beleza? Esse ângulo de incidência limite, ele vai fazer um ângulo de refração igual a 90 graus, certo? Acima desse ângulo aqui não vai ter mais um ângulo de refração. A luz não vai sofrer mais refração acima desse ângulo aqui, beleza? Bom, então, vamos ver. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Se a gente aplicar a lei de Snell, né, que ela é N1 seno de I igual a N2 seno de R, o que a gente vai ver? O seno de I vai ser o L, né, que agora eu não gosto. I é igual a L, tá? Seno de L. E o seno de R vai ser 90 graus, né, que é o raio, que é o de refração, né? O ângulo de refração vai ser 90. Lá na nossa bolinha trigonométrica, a gente vai ver que o seno de 90 vai valer 1, né? Então, se a gente fizer essa relação aqui de seno de L, pegar N2 dividido por N1, multiplicar pelo seno de 90, que é 1, vai ficar N2 sobre N1. O N2 ele é menor do que o meu N1. Então, significa que o quê? O seno, para eu saber qual vai ser esse ângulo, né? Qual vai ser esse ângulo L, o ângulo limite que eu tenho para ter a refração? Eu pego o meu índice de refração menor, que no caso é o meu N2 aqui, né? Onde ele vai estar indo, o meu maior, que é o N1 aqui, positivo, certo? E aí eu faço o arco seno desse. Ou geralmente vai dar meio, que daí você vai falar assim, seno de meio, né? Lá na bolinha trigonométrica é 30. Ou raiz de 2 sobre 2, 45. Raiz de 3 sobre 2, 60. 1, né? 90, mas não vai acontecer. Mas vocês vão ver fazendo essa relação aqui. Então, essa relação aqui é muito importante, onde o seno de L, que é o seno do ângulo limite, é o índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Beleza? Esse fenômeno, né, só ocorre quando a luz passa de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Então, vocês podem ver aqui, do N mais para N menos. Então, o fenômeno de reflexão total. Por que reflexão? O raio vai sofrer somente a reflexão, certo? Sem ser a refração. Beleza? Vai acontecer somente quando o raio de luz vai passar do meio mais para o meio menos. Nunca do meio menos para o meio mais. Né? Aqui tem uma comparação bem legal, né? A gente consegue ver o nosso meio 2 passando para o meio 1. Certo? No caso, o nosso meio 2 é maior do que o meio 1. O raio aqui em cor escura, né, em preto, ele vai incidir, certo? E vai sofrer um ângulo aqui, vai sofrer a reflexão, que não está mostrado aqui, mas vai sofrer a refração também, beleza? Da mesma forma que o nosso raio vermelho vai sofrer também o fenômeno de refração. Opa, chegou o nosso raio amarelo. O nosso raio amarelo, ó, o L é o limite, é o ângulo máximo o meu raio de luz pode incidir para ocorrer esse fenômeno ainda, né? Eu tô vendo aqui o R é 90 graus, que é o ângulo de refração é 90 graus. É o maior ângulo, né? O incidência que pode acontecer. E para cima,
Acima, né, o meio 2 aqui em branco, como vocês podem ver, vai acontecer o quê? Somente a reflexão. Então vai ter a incidência e a reflexão. A gente chama reflexão total, que é o fenômeno onde não vou ter mais refração, somente a reflexão, porque o meu ângulo limite, né, que é o limite de incidência para ter a reflexão, esse ângulo for maior, né? Como ele for maior, não vai ocorrer mais o fenômeno de refração, somente de reflexão. Beleza, gente? Então essa é a grande diferença e muito importante. Beleza? Ser guardado. Onde a gente vai ter uma aplicabilidade nesse fenômeno de reflexão total? Bom, muitos exercícios podem dar fibra óptica, a gente vê. A fibra é muito utilizada em muitos exercícios, né? Quando a gente pode ver, ela não vai ter fenômeno de refração, somente de reflexão, né? Vai bater, vai voltar, vai para cá, 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 e vai sair somente o raio. Vocês podem ver aqui, ó. Esse tubinho aqui é esse daqui, certo? Vocês não estão vendo a luz lá dentro, somente o raio que está saindo aqui fora, né? A luz não está saindo para fora como se fosse um fenômeno de refração, né? Passando por esse outro meio aqui. Não vai existir, somente vai ter o fenômeno de reflexão total. Da mesma forma, a miragem também é um fenômeno de reflexão total, como, ou aquele, às vezes quando a gente está na pista, né, tem aquele, aqui ó, nessa aqui dessa imagem dá para ver melhor. A pista a gente acha que tem uma poça de água aqui, mas na verdade é um fenômeno de reflexão total, porque o dia está muito, muito quente e vai ter uma explicação lá na frente. Mas o que acontece? As camadas de ar, né, o ar mais frio e o ar mais quente também vão diferenciar em termos de índice de refração e pode acontecer esse fenômeno que a gente viu aqui, a miragem, certo? Agora vai ter a explicação aqui. Bem legal isso daqui. Às vezes quando eu estava no colegial eu não sabia explicar sobre como isso acontecia, mas espero que agora com a explicação vocês entendam. Devido à variação da densidade do ar na atmosfera, certo? Que o ar vai. Lembra que a gente estudou já que em cima vai ser o ar frio, depois o ar quente, etc, etc, etc. O ar quente vai subir, o ar frio vai descer, né? Como se fosse num balão lá. Beleza. Vamos à ilustração em dias quentes e secos. De poças de. Vamos à ilusão, perdão. Que em dias quentes e secos, de poças de água, né? Entre aspas, imagens de carros, de nuvens, de miragens, desertos, etc. Pois o Sol, em contato com o solo, né, o solo aqui, deixa o ar mais quente e, consequentemente, menos refringente. Ou seja, o índice de refração em contato vai ser menor. Perfeito? Do que o ar na camada superior. Então, em cima vai ter uma aqui, ó. Aqui eu tenho uma ilustração menor. Em cima vai ter o quê? Um ar mais refringente, ou seja, um índice de refração maior. E embaixo vai ter o ar menos refringente, que é o índice de refração maior. Vai ter muitas camadas de ar, né? Aqui, ó. O ar mais frio, o ar mais quente, o ar mais quente, o ar muito, muito quente. Certo? Em contato com o solo vai ser muito, muito, muito quente. Isso faz com que os raios de luz sofram reflexão total em camadas próximas ao solo, subam e atinjam os olhos do observador. Então ele vai sofrer reflexão total. Aqui, né, vai ter um comportamento meio que de um espelho que tá tendo, né, o asfalto vai estar tão, 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 tão quente, ou o solo vai estar tão, tão, tão quente que a gente vai ter essa sensação de miragem, certo? E terá a impressão de que o solo existe um espelho fornecendo uma imagem do objeto, certo? Aqui, ó, o ar mais frio, mais refringente, e o ar mais quente, menos refringente. Então, vamos ver aqui nessa ilustração aqui. Né? A gente vai ter várias camadas. Primeiro é o ar frio. O ar frio em cima vai estar mais refringente, porque o ar mais frio é mais refringente, então vai estar agindo mais por menos, certo? E não aconteceu nada, porque o ângulo limite vai ser menor ainda do que o ângulo de incidência, né, do comportamental, vai ser maior, certo? Então, não vai acontecer a reflexão aqui, aqui também, né, a refração, passando, né, certo? Todo o meio mais referente para o meio, ainda está acontecendo a refração né, aqui. Aqui também o ângulo limite ainda está
no ar, na camada mais quente, ainda não foi superado, certo? Porque saindo mais para menos e aconteceu a refração. Aqui o ar mais quente, aqui está o ar muito, muito, muito quente. Então aqui muito quente está menos, né? Porque aqui o ar mais quente ele vai estar mais refrigerante ainda que o ar muito mais quente, certo? Quanto mais quente, menos refrigerante ele vai ter. E quanto mais ele vai passando camada, vai atingir esse ponto aqui, um ponto, né, próximo à superfície do solo, que vai ocorrer a reflexão total. Onde que o quê? O raio de incidência vai ser maior do que o meu ângulo limite, certo? Então, o limite, né, o L, né, que é o ângulo limite, vai ser superado. A incidência dele vai ser superada. Quando isso acontece, porque vai estar muito, muito quente essa superfície, certo? E não vai mais ocorrer o fenômeno de reflexão, certo? O raio não vai mais passar aqui para baixo, como se fosse uma espelhada, né? Tipo, não, a gente supõe que não tem um asfalto ali, né? A gente vê como se fosse mais coisa espelhada, uma poça, né? Como a gente viu na imagem anterior. E vai sofrer somente o fenômeno de reflexão. E essa reflexão vai vir para os olhos do nosso observador e vai achar, poxa, não tem ali, né, uma poça, um espelho, sei lá, a pista está meio escorregadia, tal. Na verdade não, mas é só um fenômeno, né, que acontece da luz de reflexão total, certo? Que vai atingir um ponto no solo onde o ar vai estar tão quente que vai atingir o raio vai ser maior do que o ângulo do nosso limite e vai ocorrer o fenômeno de reflexão total. Sempre que a passagem do mais para o menos, sempre, como eu disse, que é o fenômeno que acontece. A passagem do meio mais refringente para o meio menos refringente. Beleza, galera? Então, é isso que acontece quando a gente está na estrada, a gente vê, em dias muito quentes, a gente vê esse fenômeno acontecendo. Bem legal. Agora, vocês podem falar para seus pais falam, nossa, a poça a poça de água ali, ou nossa, o asfalto hoje está um espelho, que não sei o quê. Aí vocês explicam para os seus pais, para os seus avós, tanto amigos, fala, poxa, eu aprendi com o meu professor que é um fenômeno de reflexão total, porque vai ter camadas de ar mais quentes embaixo de camadas de ar mais frios. Entendeu? Perfeito. A gente também tem, né, um complemento agora, meio que uma coisa um pouco mais avançada do que geralmente é pedido assim, mas são as lâminas de faces paralelas. Quando eu tenho, por exemplo, exercícios muito comuns, o meu raio de incidência está atravessando um meio, passa para outro meio e ele volta para outro meio, ou passa em 3 meios diferentes, 4 meios diferentes. Então, nesse caso aqui em lâminas paralelas, é como que acontece aqui, certo? Aqui tem uma superfície, um objeto, aqui o nosso vidro, certo? E aqui ele voltou para o mesmo meio, né? Vamos for ar, vidro, ar, ou ar, água, aqui também é vidro, ar, ou ar, água e ar de novo, tanto faz, certo? E a gente pode determinar esse ângulo de incidência, o ângulo de refração, como a gente já viu. E o ângulo de refração vai ser o mesmo que esse ângulo de incidência aqui, né? O θ2 na outra superfície. Esse θ aqui vai ser igual a θ. Mas, e o ângulo que vai sair aqui de novo, né? O raio emergente. A gente chama de raio emergente, certo? Agora temos, vamos lá, temos raio incidente, temos o raio refletido, que ele vai refletir aqui, o raio refratado, que é esse daqui, e o raio, como é o nome do raio que vai, o raio do raio refratado, né? Vai se chamar raio emergente, beleza? Para determinar esse índice de refração aqui, a gente faz uma matemática básica. Não uma matemática básica, mas uma matemática assim, mais de manipulação. A gente iguala o seno do θ1, divide pelo seno de θ2. Aquela equação lá, né? Seno de θ1 por seno de θ2. O N2, né, no caso é o vidro, dividido pelo N do ar, certo? Essa é a nossa equação número 1 aqui. Guarda ela. Agora a gente vai fazer essa superfície aqui, ó, do vidro para o ar, certo? Então vai ficar o seno de θ2 dividido pelo seno de x, é o N do ar, dividido pelo N do vidro, certo? Trocando só a ordem, colocando o seno de x em cima, vai ficar seno de x sobre seno de θ2, e N do vidro sobre N do ar. Tem o N do vidro sobre N do ar, a gente tem que é o seno de θ1 pelo seno de θ2, certo? Então a gente substitui esse valor aqui, essa igualdade,
aqui. Então, isso daqui, esse valor aqui, n dividido por n do ar, é o mesmo que seno de θ1 dividido por seno de θ2. Então, a gente igual a seno de θ1 sobre seno de θ2 igual a seno de x sobre seno de θ2. Como vai ter seno de θ2 nos dois lados, pode ser cancelados, ou por quê? Eu vou passar esse aqui para cima multiplicando, ou esse aqui para cima multiplicando. Como eu estou dividindo duas coisas iguais, vai dar 1, certo? A mesma coisa pegar 1 dividido por 1, 1, ou 2 dividido por 2, 1, certo? E eu vou ficar com seno de θ1 igual ao seno de x. Se a gente fizer, né, uma manipulação, você vai ver que esse ângulo aqui, que vai estar saindo, o raio, entre o raio emergente e a normal, vai ser o mesmo ângulo que incidiu, certo? Que incidiu no meu meio. O meu θ1 vai ser igual, ao meu x, né? Essa imagem aqui também está mostrando, né? O raio de incidência com o ângulo I, o raio retratado aqui com o ângulo R, e esse meu R, se passar de novo para o meu meio original, né? O meu raio emergente vai ser igual ao ângulo de incidência no início, certo? Vocês podem ver, eles vão estar em paralelos, né? Não dá para ver muito bem, mas se eu traçar uma reta aqui e uma reta aqui, eles vão estar exatamente em paralelos, né? Aqui está uma imagem experimental feita lá no laboratório e aqui está incidindo e aqui está refratando e aqui é o raio emergente, certo? Que a gente chama. Eles vão estar exatamente em paralelo. E esse ângulo aqui em relação ao normal e esse ângulo aqui em relação ao normal, que aqui vamos supor que está normal aqui, certo? Uma coisa muito importante quando a gente vai estudar é o que? A normal em relação a essa superfície é aqui, certo? Ó, essa aqui é a normal, certo? A normal para essa superfície não vai ser mais essa, vai ser essa daqui agora, certo? Então ela vai ser diferente. Tá meio torto aqui, mas é como se fosse para mostrar. A normal sempre perpendicular ao ângulo onde o raio incidiu. Ele vai incidir aqui, esse. E esse vai incidir aqui. Perfeito? Então, se fizer uma coisa mais bonitinha, né? A gente... Deixa eu tentar aqui. Esse raio aqui, ó. Opa, esse aqui é o laser. A gente vai ver que o raio aqui, né, ó, meio que... Ó, ele vai estar em paralelo com esse outro raio aqui, mais ou menos, né? Mas podem ver que eles vão estar em paralelo, certo? Com isso, esse ângulo aqui em relação ao normal, que eu apaguei, vai ser o mesmo e com esse daqui em relação ao normal aqui. Beleza, galera? É muito legal esse fenômeno aqui de duas faces paralelas e exercícios que caem bastante. A gente vai fazer exercícios sobre isso aqui também. Fiquem tranquilos. A gente tem outra forma, né, que é a forma do deslocamento lateral, né? Como os raios de luz emergente é paralelo ao raio de luz incidente, devemos calcular o deslocamento lateral para esse raio de luz sofre, né? Qual o deslocamento, qual o D, né? Qual que é a distância entre esse raio aqui que sofreu, né? A distância entre os raios paralelos. Bom, a demonstração disso é um pouco mais complicada, um pouco mais avançada, então eu pulei essa parte. Mas a fórmula, que é essa daqui que a gente está representando aqui embaixo, né? Que o deslocamento, né, a distância entre o raio emergente e o raio incidente, né, o prolongamento, vai ser o E. O que é o E? A espessura aqui da nossa superfície, do meu meio B, né, no caso a espessura do nosso vidro, multiplicado pelo seno da diferença de θ1, que é o incidente em relação ao normal, θ2, o raio refratado em relação a normal, dividido pelo cosseno de θ2, beleza? Essa aqui é o deslocamento lateral. Lembrando que isso aqui é um pouco mais avançado, mas a gente também vai fazer exercícios sobre. Fiquem tranquilos, gente. Vou fazer, na nossa aula de exercício, eu vou tentar fazer uma coisa mais diferente, que dê para animar e motivar cada vez mais, beleza? E a gente também tem um chamado deslocamento máximo e deslocamento mínimo, né? Os raios de luz, se refratar por uma lâmina de faces paralelas, pode sofrer um deslocamento lateral que pode variar de espessura da lâmina, deslocamento máximo, até zero, deslocamento mínimo. Beleza? Então, o deslocamento máximo, que é o D máximo, e o deslocamento mínimo, que é o que vai ser no caso zero, certo? O deslocamento máximo vai ter
espessura e vai ser igual à espessura da nossa lâmina aqui, certo? Quando que esse aqui é o máximo, certo? O que vai acontecer? O ângulo de incidência vai ser exatamente perpendicular, não, paralelo à superfície A, aqui o meio A e o meio B, certo? Bem aqui na divisa. Se ele incidir aqui, vai sofrer o fenômeno de refração, né, num ângulo limite, né, que ele vai incidir 90 graus. Então, essa aqui é o R limite. E aqui o ângulo de reflexão vai ser também 90 graus, como não está mostrado, mas ele seria também aqui, certo? Se ele vai ser 90 graus também aqui, certo? A distância entre eles dois vai ser o quê? E, certo? É essa distância entre esses dois do raio incidente e o raio emergente. E quando eu tenho o deslocamento mínimo, o que acontece? Eu estou incidindo o meu raio perpendicular à minha superfície, ó, na direção normal, como vocês podem ver aqui. Né? Quando isso acontece, o raio incidente e o raio refratado vão ser zero, consequentemente, né, a gente usa o cosseno de θ1 e o cosseno de θ2, se eles forem zero, consequentemente, a minha distância mínima também vai ser zero, se a gente colocar na fórmula aqui. Perfeito? Então, o meu deslocamento mínimo vai ser zero e o meu deslocamento máximo vai ser a minha igual ao valor da minha espessura. Beleza? Para finalizar, a gente tem uma outra coisa importante para falar antes de finalizar a nossa aula de hoje, que chamamos o estudo do prisma óptico, né? Porque a gente vai ficar só com dois meios, né? O meio A, o meio ar, o meio vidro, o meio diamante, enfim. Aqui é uma outra aplicação um pouco mais complicada. Gente, calma, não assustem. Não precisa gravar geralmente a imagem aqui, a gente vai fazer junto. Tranquilos, eu vou pegar um exercício, a gente vai fazer passo a passo, com calma, juntos. Beleza? Vocês vão entender o que vai acontecer aqui. Mas basicamente está acontecendo, ó, o raio incidente ele está incidindo nessa superfície, que é normal, perpendicular, vai sofrer uma refração. Essa refração aqui vai passar para uma outra superfície de novo, uma outra normal, e vai ter o raio emergente, certo? E o que a gente gosta de saber? O desvio, né? Qual é essa letra aqui, né? Que eu agora me esqueci. Mas qual ela é denominada por essa letra aqui? Qual vai ser o desvio total, né, desse meu raio, certo? Fazendo a manipulação aqui, a gente vê aqui θ1, acho que é gama 1, não lembro agora qual é essa letra. Vai ser igual ao meu θ1 menos meu θ2. Mas a gente vai chegar nessas manipulações aqui e o importante vai ser essa fórmula aqui. Né, que o nosso desvio vai ser meu θ1, que é meu ângulo de incidência, mais o meu θ1'. O que é esse meu θ1'? Seria esse ângulo representado aqui, certo? É o ângulo normal e o último desvio lá do raio emergente, certo? Esse ângulo aqui. Menos o A. O que é o A? É o ângulo de abertura do meu prisma, né? Eu posso ter uma abertura maior, uma abertura menor, depende dessa abertura do meu prisma aqui. Então, concluímos então que o desvio total é o resultado da seguinte expressão. Ele é o ângulo de incidência, θ1, mais o ângulo de emergência, que é o ângulo emergente, né? Aqui, a gente chamou de emergência, que é porque em relação à normal, certo? Denominou θ1, linha, só para diferenciar do θ1, mas saibam que os dois são iguais, menos o A, que é a abertura, o ângulo de abertura do nosso prisma. Beleza? Esse aqui é o desvio, calculado pelo prisma. Gente, não se assustem, calma, é normal, às vezes, à primeira vista, a gente vê um prisma e fala, puxa, meu, tava tão legal, agora ver esse prisma aqui, caramba, me desmotivou total. Não, gente, calma, que a gente vai fazer exercício e vocês vão ver, vão tirar de letra, assim, ó, o que é esse prisma aí, perfeito? Vamos fazer bem com calma na nossa sala de exercício. Nosso último slide de hoje, né, que é um prisma de reflexão total. Coloquei aqui até avançado, porque é um pouco mais avançado mesmo, né? A gente vê aqui um fenômeno bem legal, né? Igual aquele prisma que a gente está aqui, né? Só que
nesse caso a gente tem um triângulo com 45, 45, 90. E aqui o mesmo triângulo, só que ele vai estar em faces diferentes. Né? O raio ele vai estar aqui incidindo nessa superfície, vai refletir nessa superfície. Vocês podem ver, ele está refletindo, ó, forma um ângulo de 90 graus, certo? A representação de um prisma causando desvio de 90 graus num pincel de luz por reflexão. E o N do prisma, só por curiosidade, ele é maior ou igual à raiz de 2. E a raiz de 2 é aproximadamente 1,41, por aí. Então ele é maior ou igual a isso. Então o que está acontecendo? Vai ter reflexão total aqui no prisma, num desvio de 90 graus, certo? A incidente vai incidir aqui, ele vai ter reflexão total aqui, certo? Da mesma forma, aqui ó, vai ter duas reflexões, como se fosse na fibra ótica, certo? Vai incidir, vai refletir nessa superfície, vai refletir essa, vai refletir essa. Por isso que no diamante, né, a gente vê que é mais um losango aqui, então seria um losango aqui. Então seria incidiu aqui, refletiu aqui, refletiu aqui, refletiu aqui, refletiu aqui, e vai indo, né, essa reflexão total, certo? Então a representação de desvio causada por um desvio de 180 graus, certo? 180 graus. Chegou aqui, né, nessa superfície da esquerda para a direita, virou 90, certo? Como aqui. E aqui virou 90 de novo. 90 com 90, 180. Por isso, 180 graus na outra superfície. Agora o raio está indo da direita para a esquerda. Beleza? Então essas são as duas representações de uma reflexão total hoje. Bom, galera, essa foi a nossa aula de hoje. A gente viu bastante coisa. A gente viu fórmulas de reflexão total, do índice de refração. Aprendemos o que foi um índice mais refringente, um índice menos refringente. A fórmula do desvio, quando a gente tem duas fibras, certo? Do desvio, não. Desvio quando a gente tem um prisma. Da distância, né, com a espessura, quando a gente tem duas fibras separadas, certo? Então foi uma aula com bastante teoria. E a gente vai aplicar tudo isso na nossa aula de exercícios. Beleza, galera? Bom, é isso. Se vocês ficarem com dúvidas, podem me chamar qualquer coisa. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Até mais. Valeu!